Eu vou ler o capítulo 1 de Efésios, né, versículo 7. Diz assim o texto, olha, é só um versículo, no qual aqui é Jesus. Porque o versículo 6 diz que para o louvor da glória da sua graça, Deus, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. O amado aqui é Jesus. No qual, no amado, que é Jesus, temos a redenção. Temos a salvação. Temos o perdão do pecado. Agora, preste atenção que tem um custo. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. É muito importante nós, como cristão, saber em que cremos. Por que cremos? E qual é o resultado da nossa crença? Eu acho que um dos grandes problemas que os cristãos enfrentam é porque eles não sabem quem são e nem para onde estão indo. Se associa muito ser cristão com bênçãos materiais. Eu não estou dizendo que isso é errado. Não, eu não estou falando nisso. Porque Deus quer nos abençoar também. E eu sou um desses que entendo que Deus quer nos abençoar físico, Deus quer nos abençoar financeiramente, Deus quer nos abençoar na família, Deus quer nos abençoar no emocional e principalmente no espiritual. Porque, como diz o versículo 3, que Deus tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais, elas, além de não ter fim, elas não, vamos dizer assim, não se tem o perigo de perder. Enquanto que as bênçãos materiais, seja ela qual for, né, física, né, um dia nós vamos perder nossa saúde. Nós vamos morrer. Uns vão mais cedo, outros vão mais tarde, mas vamos morrer. Uns vão morrer de uma forma, por uma razão, por outra, mas vamos morrer. Certo? E as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, são os tesouros. Onde Jesus disse, ó, junta tesouro lá no céu. Aprende a viver em função daquilo. Mas, que eu ia falando, tem muitos cristãos que eles não sabem, vamos dizer assim, o resultado da fé deles. Se você ler João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A nossa fé nos leva a algum lugar. Quando é fé por fé, não, eu creio em Deus, sim, mas você crê, qual é o resultado dessa fé? Essa é uma pergunta que tem que nos fazer. Eu creio em Jesus. O que é que eu espero que essa fé em Cristo Jesus me traga? Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer. Porque se eu começar a pensar qualquer coisa diferente daquilo que Deus quer fazer, que de fato foi a razão, o propósito, o objetivo, né, como ele vai dizer em Lucas capítulo 19, versículo 10, na casa de Zaqueu, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia se perdido. Então a nossa fé em Cristo Jesus veio para nos salvar, porque nós estávamos perdidos. E é ponto assim importante na fé cristã entender que todo ser humano, por vir da herança
por vir da descendência de Adão e Eva, essa pessoa ela já nasce com a semente do pecado. Já nasce. Isso é fé cristã. O homem ele peca, o ser humano ele peca, ele é pecador não porque ele peca, mas ele peca porque ele é pecador. Já traz na natureza. Eu estou falando aqui das duas criancinhas aqui, né? Do Benjamin e da Bela, né? Imagina. Se você vê, já tem zanga. Já tem... Porque está ali aquela sementezinha. Nunca foi ensinada. O egoísmo, né? É meu, é meu, é meu. Onde ela aprendeu isso? Ninguém ensinou isso para ela. Os filhos, quando começam a crescer, começam a falar, a primeira coisa que eles aprendem é a mentir. Mas quem ensinou mentira? É enganar, enfim, maquiar. Mas quem ensinou isso? Está lá. Ah, pastor, o senhor está dizendo então que toda criança, ela nasce condenada ao inferno? Não. Eu estou falando que ela nasce com a semente do pecado. A humanidade, ela se divide em dois grupos. Aqueles que vivem nesse aspecto, né? Na idade da inocência, que é onde ela traz essa semente, mas ela não traz a culpa. E é a idade da consciência. Que chega um momento que isso varia de criança para criança, né? Porque tem umas que são mais precoces, tem outras que, né, tem mais dificuldade para entender certas coisas, vai precisar de mais tempo. Mas chega uma hora que quando ela chega na idade da consciência, a partir dali ela assume as consequências dos seus erros. E essa foi a consequência da queda. Todos os que vieram, ou todos nós, seres humanos, que viemos da descendência de Adão, a gente nasce com essa trinca. Porque Adão é como se fosse a forma. Tudo que sai dali sai com aquela trinca. Então, é muito importante. Sem exceção à regra, nós somos pecadores. Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Para vocês terem uma ideia, gente, o Novo Testamento fala da existência de condenação, né, o ensino da condenação e da existência do lugar chamado inferno 25 vezes. 25 vezes. E Jesus foi a pessoa que mais falou sobre isso. Então, o que Jesus veio fazer aqui, ele veio nos resgatar desse lugar. Ele veio nos tirar desse lugar. Isso é fé cristã. A fé cristã, ela não acredita, por exemplo, num purgatório. Não acredita. A fé cristã, ela acredita o seguinte, que a partir de um homem, a partir que a pessoa morreu, o destino dela está selado. O destino dela está selado. Seja para condenação, seja para salvação. Mas está selado. Nada, absolutamente nada que se possa fazer aqui muda mais o destino eterno dessa pessoa. Lucas capítulo 16, ensino de Jesus, que é a respeito do rico e do Lázaro. E o rico, estando num lugar de tormento, fala para Abraão, diz, pai Abraão, manda que Lázaro molhe o dedo em água e venha e põe na minha boca para refrescar a minha garganta. E a resposta de Abraão foi que existe um abismo entre aqui e aí, de tal forma que é intransponível. Quem está aqui não pode passar para lá e quem está lá não pode passar para cá.
Isso é fé cristã. Aliás, esse é um dos pontos porque que muitas vezes nós cristãos perdemos a alegria ou vivemos um cristianismo muito, sabe, porque a pessoa nem sabe de onde ela foi tirada. Puxa, eu ia passar a vida eterna no inferno, agora em Cristo Jesus eu vou para o céu. Mas às vezes a pessoa não tem essa compreensão, porque foi ensinada de que estar em Cristo Jesus é que tudo aconteça bem. E passa a vida inteira vivendo uma fé de menino, de criança. Não amadurece nunca. Isso é muito forte. Agora, é aqui que eu vou entrar no ponto. Versículo 7. Eu quero que vocês pensem numa moeda. E que vocês, porque o que Paulo está dizendo aqui, é como se ele estivesse falando dos dois lados da moeda. Olha o que é que ele diz no versículo 7. No qual, em Jesus, nós temos a redenção pelo seu sangue. Primeira coisa que eu quero que a gente entenda aqui. O perdão dos nossos pecados, a nossa salvação, para nós, é grátis. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Aqui mesmo, em Efésios capítulo 2, versículo 8, ele trata disso. A salvação, ela é gratuita para mim. Porque o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O dom é o presente. O presente gratuito de graça. Eu não tenho que comprar, eu não tenho como pagar. Não posso pagar com obras, não posso pagar com dinheiro, não posso pagar com nada. Mas para Deus foi muito caro. É isso que a gente não consegue entender. Para Deus, o preço foi alto demais. Deus teve que matar o seu filho. Para Jesus isso foi muito caro. Jesus teve que, num momento, ele teve que ser, vamos dizer assim, separado do Deus eterno. Essa palavra, a última palavra do versículo 6, nos concedeu gratuitamente, né, se referindo a Deus, a nossa salvação, no amado. Jesus é o amado de Deus. Só que na cruz do Calvário, Jesus se tornou maldito de Deus, gente, por causa do meu e do seu pecado. Isso é pregação cristã. O preço foi alto demais. Quando Jesus foi crucificado, eu vou tentar fazer. A terra disse assim: ó, nós odiamos você, nós não queremos você aqui. E o céu, no momento da crucificação, disse: aqui também você não é bem-vindo. É por isso que ele, como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isaías 53. Jesus estava só. Na cruz do Calvário, os apóstolos abandonaram. Aquilo é uma figura. Porque não tinha como acompanhar ele mesmo. Ainda que estivesse no pé da cruz, todos os 11, né, porque Judas Iscariote já havia saído para cometer o suicídio, mas ainda que tivesse os 11 ali, ele continuaria só, porque a dor que ele estava vivendo era só ele. O momento era só dele. Nem o Pai estava com ele naquele momento. Isso é pregação cristã.
Se você quer saber a magnitude do pecado, olhe para a cruz, do sofrimento dele. E às vezes a gente brinca com o pecado. Todos nós, sem exceção. Temos pecadinhos, entre aspas, de estimação. Ah, eu sou assim mesmo, eu vou fazer assim mesmo. Olha para a cruz. Ou então caímos naquela desculpa esfarrapada, né? Já que eu sou pecador, então eu não tenho como me livrar. Claro, mas eu vou lutar. Eu vou querer viver vida santa. Porque é isso que mostra que a minha natureza mudou. Eu passo e quero ter a natureza do meu pai, que meu pai é santo. Seu pai é santo, Deus. Lembra quando ele diz que, olha como isso é muito forte, gente. Diz que é pelo seu sangue, né? Hebreus capítulo 9, versículo 22, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. No Velho Testamento, Deus mandou sacrificar animais. Por quê? Porque aquele sangue purificava? Não. Hebreus vai dizer que sangue de bodes e de carneiro não podia purificar. Então, para que Deus mandou? Porque aquilo era uma sombra da realidade. A oferta de Abel foi uma oferta de sangue. Apontava para quem? Para Jesus. Os sacrifícios de animais apontavam para Jesus, o derramamento do sangue. Aí quando Jesus está na cruz, por causa do meu pecado e do seu pecado, ele vai dizer Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que tu me desamparastes? É forte isso, mano. O filho amado de Deus, rejeitado pelo Pai, para que eu e você não fôssemos para o inferno. Hoje a gente às vezes vive um evangelismo muito errado. A gente já começa errado. Porque a gente está chamando a pessoa para... Venha para Jesus, né? Sua vida vai mudar, vai melhorar. E vai mesmo. O problema é que a gente não fala do inferno para essa pessoa. Venha para Jesus, porque se você morrer na situação que você está aí, você terá eternidade para lamentar. A eternidade. Às vezes eu digo para as pessoas e elas até podem me entender mal. Eu gosto de ir a cemitério. Eu não vou a cemitério para passear. Mas quando vou a cemitério para sepultar alguém, para acompanhar, né, o sepultamento de alguém, eu fico olhando para aquelas covas. Cemitério São João Batista, por exemplo, eu fico olhando a data do nascimento e a data da morte. Alguns anos atrás eu fui sepultar a irmã de um irmão nosso, né, em Cristo, aqui no Aquiraz. E eu acho que o Aquiraz é o cemitério mais antigo, talvez do Ceará, né? Não sei, posso dizer isso. Mas pelo menos que a gente tenha registro, né? Logicamente que viveram muitas mais pessoas antes. Mas o que ocorre é que eu fiquei olhando, tinha um sepultamento lá do século XVIII, 1700 e tanto. E sabe, quando eu olho para essas datas, eu lembro duas coisas. Primeiro, que um dia vai estar meu nome lá, Josemar Viana Lima, nascido em 4/12/55, né, que é a estrelinha, aí vem a cruz. Que aí a data eu não sei ainda. Mas essa é a primeira coisa que eu penso. Um dia alguém vai chegar aqui e vai ver meu nome. Como eu olho lá e vejo o nome do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, né? Aqui no Parque da Paz, da minha esposa, né? Tá lá.
de amigos, de irmãos em Cristo. Mas aí eu faço uma segunda pergunta. Quem aqui morreu com Cristo e quem morreu sem Cristo? Essa é a diferença. Essa é a diferença. O problema de muitos cristãos é porque eles vivem só pro agora. Eles não se preparam para o que vem. Que o que vem não tem fim. Aqui tem fim. O apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 3, se vocês ressuscitaram com Cristo, se vocês creram nele, buscai as coisas lá do céu, onde Cristo está assentado. Não aqui da terra. Porque daqui da terra, mano, morreu, acabou. Então preste atenção. Deus teve que dar o seu filho. Deus abandonou o seu filho. Deus matou o seu filho. Atos capítulo 4. Quem pregou Jesus na cruz foram os soldados romanos. Quem disse crucifique, crucifique, crucifique foram os religiosos. Com a Clark, né? Com um grupo de pessoas que ele estava induzindo por ali. Dizendo para Pilatos. Mas quem levou Jesus à cruz foi o próprio Deus. Quando Pilatos olhou para Jesus e disse assim, olha, tu não sabe que eu tenho uma autoridade para te libertar ou para te condenar? Ele disse, nenhuma autoridade te foi dada se não viesse do céu. O que Jesus estava dizendo para Pilatos, tu é só um coadjuvante nessa peça, nessa apresentação eterna. Os soldados romanos estavam ali só para cumprir ordem. Eles pensavam que era uma ordem de Pilatos, e era. Mas era acima de tudo a vontade de Deus, porque estava profetizado que ele seria crucificado. Então você percebe que está tudo na mão de Deus. Só que isso teve custo. Isso foi caro para ele. Isso foi caro. Você pode imaginar Jesus, que Pai, Filho e Espírito Santo eram seres espirituais. Mas Jesus, por causa do meu pecado e do seu pecado, teve que aceitar a condição de receber uma forma humana. Por toda a eternidade. Porque quando Jesus ressuscita, ele ressuscita com o corpo. Transformado, é bem verdade. Mas é um corpo. E ele jamais será igual ao Pai e ao Espírito Santo mais. Não será, ele terá um corpo. Que é o corpo que nós teremos. Transformados, que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15. Mas isso teve um custo para Deus. O pecado é tão terrível, mano, na perspectiva de Deus, de que não havia outra forma a não ser a cruz. Isso é muito forte. Pelo seu sangue, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Quem não compreende isso, quem não valoriza isso, ainda não entendeu. Ainda não entendeu. As pessoas acham que a doutrina cristã é uma doutrina antipática. De uma certa forma, sim. Porque para quem rejeita Jesus, Paulo diz assim, nós somos o bom perfume de Cristo. Para os que são salvos. Perfume de vida para a vida. Mas perfume de morte para a morte. Para quem rejeita. O cristão, ele não tem que sair para agradar todo mundo. Não, ele tem que amar todo mundo. Mas ele tem que saber que ele será rejeitado. Ela tem que saber disso. Mas se manter firme.
Se Deus pudesse nos salvar fora do sangue, pelo seu sangue, versículo 7, você acha que ele não teria feito isso? Essa não foi a oração de Jesus no Getsêmani? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, porque o espírito está preparado, mas a carne é fraca. O que ele estava dizendo? Jesus estava com medo da morte? Jesus estava com medo da dor, da crucificação? Estava não. O que Jesus está dizendo, o cálice que afastasse dele, era o cálice da separação. Era Deus olhar para Jesus e descer sobre ele toda a sua ira, toda a punição do pecado, porque o pecado será punido, gente. O pecado, ou ele é punido em Cristo Jesus, ou ele é punido no inferno com a pessoa, mas ele será punido. Olha como isso é forte, isso é muito forte, gente. Essa é a pregação cristã. Não existe a possibilidade de nenhum jeito, de nenhuma forma, nem por qualquer outro motivo, ou qualquer outro caminho, ou qualquer... Não existe. Só Jesus. Ele diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Só que isso é caro para Deus, isso é barato para nós, isso é de graça para nós. Mas isso é caro. Deus sangrou junto com Jesus naquela cruz. Tenha nenhuma dúvida disso. Isso só demonstra o tamanho do amor que Deus tem por nós. Mas deixa eu ir para o segundo ponto, que meu tempo já está indo embora e é rápido. Agora, preste atenção. O perdão que foi adquirido pelo sangue de Cristo é um perdão completo. Total. Ou a pessoa é salva em Cristo Jesus, por esse sacrifício, pago por Deus, por Cristo, ou ela será condenada. Jesus, ele não veio nos ensinar a ser salvo. Isso é um erro. Jesus veio nos salvar. Muito de nós cristãos, às vezes, caímos no erro, achando que a gente entrega a nossa vida para Jesus, e agora que eu estou em Cristo Jesus, eu vou fazer a minha parte para mim chegar na minha salvação. Isso está errado. Você é salvo. Agora viva como salvo. Quando Jesus falou com Nicodemos a respeito do nascer de novo, né? Aquele que não nascer da água, do Espírito, o que Jesus está falando é o novo nascimento. Ele diz, aquele que não nascer de novo, esse não pode entrar no reino. O nascimento, ninguém nasce por etapas. Ninguém nasce. Se nasce de uma vez. Uma criança, quando nasce, ela nasce. Agora, como ser humano que nasceu, ela vai precisar crescer, amadurecer, se reproduzir. Isso Jesus está usando uma coisa básica que nós sabemos, nós conhecemos. Espiritualmente falando é assim. Nós não nascemos em Deus, nós não nascemos em Cristo por etapa. Isso não acontece. Não, eu nasci, eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus. Nasci em Cristo Jesus, nasci. Ah, pastor, mas como é que eu vou saber, pastor José Maceu, se essa pessoa nasceu ou não nasceu? Você não sabe, eu também não vou saber. Não dá para saber. O que nós podemos saber é pelos frutos. Ah, sim. Porque toda árvore você conhece pelos frutos. Isso não vamos saber. Não podemos esquecer que há joio no meio do trigo. Isso sempre houve.
E ele está se referindo à igreja. Existem pessoas na igreja que não estão salvas? Provavelmente sim. Jesus já disse isso. O que eu tenho que fazer é me cuidar. Será que eu sou? Quais são os meus frutos? Qual é o meu padrão de vida? Eu vivo como alguém que nasceu de novo? Se eu estou vivendo como alguém que não nasceu de novo, então eu não nasci de novo. Eu não nasci. Se eu era ladrão e continuo roubando, eu não nasci. Eu era um adúltero, continuo praticando adultério, eu não nasci. Eu era um idólatra, continuo praticando idolatria, eu não nasci. Porque a característica de quem nasceu de novo é que ele ganha uma nova natureza, ele ganha a natureza de Deus. E aí vai sofrer aquela luta, aquela briga grande, lembra? A carne contra o espírito contra a carne, né? Gálatas, Paulo fala isso, em Romanos, Paulo fala isso. Antes não tinha essa luta, não tinha essa guerra, porque só era a carne. Mas agora, quando ganha uma nova natureza, tem. Às vezes as pessoas dizem, Josemar, rapaz, eu estou numa luta grande. Eu digo, você tem que orar mais, buscar mais, desejar mais. Todos nós estamos nessa luta. Agora, tem um ponto positivo. Se tu está nessa luta grande, é porque tu tem a natureza de Deus aí. Senão essa luta não existia. Não existiria, né? Melhor dizendo. Agora, uma vez salvo, salvo. Senão nós não vamos ter como fazer, por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 1. Paulo diz, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é forte. Deus não pagou o preço, não foi duro, não foi caro. Você acha que ele vai... Como Paulo diz assim, rapaz, se Deus não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por cada um de nós, será que ele não nos dará com ele gratuitamente todas as coisas? Essa pergunta é uma pergunta retórica, ela já traz a resposta dentro da pergunta, mas é óbvio que ele vai dar. É aqui que nós temos que ter a certeza da salvação, a garantia da salvação. Nós temos que viver como salvos. É triste demais. Imagina um filho, uma filha que não reconhece a paternidade dos seus genitores. Isso é um absurdo. Ai, será que ele é meu pai? Será que ela é minha mãe? Será que, porque brigou comigo, porque isso, deixou de ser meu pai, deixou de ser... Para. Romanos 8, eu estou bem certo, o apóstolo Paulo diz, eu tenho certeza absoluta, de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem o passado, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você lembra quando eu falei das duas moedas? A primeira foi o preço de Deus, a segunda é a nossa salvação em Cristo, gente, é a mesma moeda. Se Deus não pode salvar alguém fora de Cristo, porque ele não vai poder mesmo, porque o pecado tem que ser punido, e a cruz é um recado claro, inequívoco, de que não há salvação fora de Cristo. Seria perverso da parte de Deus se ele tivesse matado o seu filho na cruz do Calvário e alguém pudesse ser salvo por reencarnação, por obra, por reza, por oração, por que fosse. Isso seria incoerência. Então Deus não é onisciente, ou seja, não sabe de todas as coisas. Ele falhou? Você é louco para pensar uma coisa dessa? Agora, só que a gente tem que pisar firme nesse solo. Espera aí, eu estava perdido sem Cristo. Agora em Cristo eu estou salvo. A parábola do filho pródigo. Estava perdido, mas foi achado. Estava morto, mas reviveu quando o filho voltou para casa. Foi as palavras. Olha que o apóstolo Paulo diz assim, versículo 7. No qual temos, o verbo não é futuro, teremos. Ou no passado, tive, não temos. O verbo é presente. Temos. A redenção. O verbo é presente.
A salvação está pronta, está acabada. Foi isso que Jesus, esse foi o brado de Jesus na cruz do Calvário. Está consumado. O que é que está consumado? O plano, o projeto que Paulo diz aqui em Efésios, no versículo 4, que ele diz que assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, peraí. Se nos escolheu nele antes da fundação do mundo, então houve um momento em que Pai, Filho e Espírito Santo sentaram, bolaram um projeto. E nesse projeto constava a morte de Cristo na cruz. A vinda dele e a morte lá. Quando Jesus vai tombar a cabeça, ele diz: está consumado. Pronto, concluímos o projeto. Está feito. Eu poderia me estender muito mais tempo aqui, mas meu tempo está indo embora. Viva a alegria. Eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus. Não pelo que eu faço, mas pelo que foi feito na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo repreende os Gálatas. Ele diz: rapaz, vocês começaram pela fé, agora querem continuar pelas obras. Que loucura. Cada um de nós temos nossas falhas, nós somos imperfeitos. 1 João, capítulo 1. Se dissermos que não temos pecado, mentimos. A verdade de Deus não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar dos pecados. O que o cristão tem que fazer é continuar confessando, se arrependendo, porque a nova natureza leva ele a isso. Alguém disse de certa vez: Josemar, e quando, vamos dizer, quando uma pessoa peca, né, ela não teria que batizar de novo? Rapaz, se fosse assim, eu ia morrer de pneumonia, porque eu não saía nem de dentro da água. Não, velho. Está na minha natureza pecadora, pecaminosa. A gente tem um chip aqui, mano, que foi colocado em nós por Adão. É por isso que nós temos que aprender a viver na verdade. Porque na mentira é muito fácil. A natureza velha, eu não preciso nem descer a ladeira. Eu não preciso nem acelerar, é só tirar o pé do freio. O problema é subir. Mas graças a Deus que em Cristo Jesus, Ele cumpriu a obra. Ele disse: está consumado. Não tem mais nada para fazer, nada. Você não tem nada. Nada. Está feito. Esse é o grande, os grandes embates e perseguição que o apóstolo Paulo viveu. Não era outra não, porque quando ele falava que a salvação era pela graça e que estava feito, concluído, você lê, por exemplo, Romanos, eles vão dizer: então vamos viver deliberadamente no pecado. Por que ele vai dizer isso no capítulo 6? É porque quando ele falava da graça, aí as pessoas diziam: bom, tudo bem, se eu sou salvo pela graça, agora eu vou me deleitar no pecado. Ele diz: é claro que não, nós já morremos para o pecado, mano. Como continuaremos a viver ainda nele? Ou ignorais que todos os que fomos salvos, batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, ressuscitados em Cristo Jesus para uma nova vida. 2 Coríntios 5, se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nossa natureza foi mudada. Eu já disse isso e repito. É como alguém disse, né, no século XVIII. Nascer de novo é quando Deus coloca. É quando a natureza de Deus entra na nossa natureza. Isso é nascer de novo. Porque eu passo a pensar. Agora as coisas de Deus têm valor para mim. Por que você está aqui toda semana, todo dia,
Não estou falando que quem não pode estar, também não, por favor. Mas por que você vai num culto? Por que essas coisas lhe atraem? Coisas do céu, de Jesus e tal. Porque você tem a natureza nova, mano. Se você não tiver a natureza nova, isso que eu estou falando aqui é chatice. É horrível. Aí eu fico vendo alguns aqui, glória a Deus, amém, aleluia, louvado. Olha, louvado seja Deus. Por que você está vibrando com isso? Porque você tem a natureza de Deus. Quem não tem a natureza de Deus, eu estou falando aqui, é um quadrado falando para um redondo. Tem nada a ver com nada. Parei. Estou com 40 minutos. Se você pode, você entrou desde sexta-feira da semana passada, com exceção da quarta, né? Porque eu trouxe aqui o Lima Júnior para compartilhar comigo. Mas sexta, segunda, terça, quinta e hoje, eu fiquei em Efésios capítulo 1, lembra? Se você pode, escute essas mensagens. Eu não tenho nenhuma dúvida. Tá salvo no meu Instagram, tá no YouTube. Entre no Google e bote lá Josemar Viana Lima. Vai abrir para você o podcast, né? Tá lá. Se você quer ouvir, você não quer assistir, quer ouvir, vai ouvindo o que tem lá. O que não prestar, você bota do lado. Separa as espinhas. Mas o que for bom, guarda no teu coração, mano. Guarda no teu coração. Que Deus nos abençoe. Tenham todos um excelente final de semana. Muito obrigado, viu? Inês, Clemilda, bem-vinda. Eridan, eu vi a Ivna aqui. Oi, Ivna, obrigado, viu, filha? Muito obrigado. Tenho um amor muito especial por você. Tenho um amor muito especial. Muito. Você é uma pessoa muito maravilhosa. Você e seu esposo. Sua família. De vez em quando eu vejo no Facebook, né? A foto da sua filhinha, né? Que já não é mais uma filhinha, já é uma moça, né? Mas é porque, para nós que somos pai e mãe, os filhos nunca crescem, né? Mas muito obrigado, viu, Ivna? Dudu, muito obrigado. Obrigado mesmo, Dudu. Obrigado por você. Franklin, muito obrigado. Benilza, Josemar, Benilza. A mãe da Alexandra. Ah, dona Albaniza, a senhora é a mãe da Alexandra? Que coisa boa. Ricardo, bom dia, mano. Meu pastor amado, quem é aqui? Oh, meu bem. Oh, meu pastor amado, obrigado. Obrigado, você é uma maravilha, Rosália, você tem um amor muito grande por vocês. Beth, obrigado, irmão, sempre bom te ouvir, sendo usado e tal. Amém, 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 muito feliz por vocês, viu? Lembra, segunda a sexta, café da manhã, né? Eu tenho chamado café da manhã com o pastor Josemar. Então, de 8 às 9 da manhã, se você pode participar desse momento, né? Seja bem-vindo. Eu acho tão legal essa ferramenta, porque a gente está falando com gente aqui de São Paulo, nós estamos falando com gente aqui de vários lugares, né? Do estado do Ceará. Né? E eu fico muito feliz, é muito bom mesmo. De vez em quando entra uma aqui do Canadá, muito legal, viu? Um beijo no coração. Deus abençoe a todos, o nosso tempo já foi, né? Amo vocês demais, se encham dessa verdade, nesse final de semana, vá na sua comunidade local, adore, com toda a gratidão do coração, sabe, a esse Deus maravilhoso, a Jesus, né? A Jesus, nós somos cristãos. Cristãos são seguidores de Cristo, são pequenos Cristos, discípulos de Cristo, né? O nosso culto, a nossa palavra, a nossa mensagem tem que ser cristocêntrica. Jesus é o centro. Jesus é o centro. Nem a igreja pode entrar nesse lugar aí. Nem a igreja. A igreja é o meio, né? Mas quem nos salva é Jesus. Quando ele salva, ele bota na sua igreja, que é seu corpo, sua família, né? Mas quem vai nos salvar não é a igreja. Quem vai nos salvar é Jesus.
A igreja é um lugar daqueles que já foram salvos, né? E aí da outra história aqui, Atos capítulo 2, né? Que Deus vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos. Beijo no coração, bom dia a todos. Fica na paz. Um excelente final de semana. Tá bom? Tenham todos um bom dia. Eu vou salvar, tá? Se alguém quiser, vai lá depois. Deus abençoe a todos.